Marcelo eu conheci no LinkedIn, né? É isso, Marcelo? Isso aí. Eu conheci o Marcelo no LinkedIn, eu acho que é uma rede social, realmente. Eu não tenho nenhuma rede social, a única rede que eu tenho é o LinkedIn, e eu tenho que admitir que eu aprendo muito e conheço muitas pessoas, né? Exato, Marcelo. E você era exatamente uma das pessoas com quem eu aprendia muito. Que honra. E aprendia muito de verdade e via que você não só, né, apresentava dados sistematizados, mas também fazia análises bastante pertinentes, bastante relevantes. Quer dizer, eu via que você era uma referência na sua área, né? E o Miguel Ivan, né, do RenovaBio, um belo dia ele mostrou uma coisa sua, que eu não me lembro exatamente, e aí eu fui atrás, e aí foi aí, na realidade, que eu te conectei, né, pelo LinkedIn, e aí a gente começou a conversar e eu dei ao Marcelo o desafio de fazer o doutorado, né, pelo programa de bioenergia, e ele que é um cara do petróleo, até aqui, né? É verdade. Pensar, analisar exatamente como é que seria a transição energética e principalmente quando eu acho que a gente tem confundido muito economia com finanças, né? O mercado financeiro é uma parte da economia, mas não é tudo. E se a gente não utiliza ele direito, na realidade ele vai contra a economia. A economia é tudo. A economia é geração de emprego, a economia é sustentabilidade, né? A economia é fazer as coisas certas, é fazer a gestão, né, dos nossos recursos pelo bem comum. Bom, dito isso, Marcelo, essa é a razão, né, a motivação do seu doutorado, que eu gostaria muito de ver essa sua capacidade analítica, né, aplicada a uma rotulagem universal. Já imaginou? A gente tendo um combustível, né, e nesse combustível dizer quantos empregos gera, qual é o nível de sustentabilidade. Então, é um desafio grande, mas eu sei que você está à altura. De forma, Marcelo, eu agradeço você, né, por estar hoje aqui, vir compartilhar sua experiência e suas ideias. Manda bala, amigo. Está com você. Tá bom, muito obrigado, professor, aí pelo convite. É uma honra, né, fazer parte dessa equipe da bioenergia, desse programa Unicamp, USP, Unesp. Eu, há algum tempo, procurava uma oportunidade aí de aprimorar estudos e os astros se alinharam, né, professor? A gente conversando, eu achando que ia ser uma empreitada até um passo maior que a perna, mas a nossa conversa vingou para que eu hoje estivesse aqui, matriculado no programa de bioenergia, iniciando essa caminhada, né, rumo, eu costumo dizer que eu sou um profissional que está em transição energética. Eu trabalho, eu estou aí há 10 anos trabalhando com óleo e gás, mas a minha caminhada iniciou, eu fiz curso técnico em química, isso lá nos idos dos anos 97 até os anos 2000. Na escola em que eu fiz curso técnico, eu passei a trabalhar como monitor de laboratório. Iniciei minha graduação em Química Industrial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E com 1 ano e meio de graduação, recebi um convite da própria escola para assumir algumas disciplinas do curso técnico, né? Já foi um desafio muito grande, porque eu tinha uma bagagem ainda pequena da graduação, foi um desafio imenso. E a vida é feita assim, né, de grandes desafios, como está sendo agora o doutorado para mim. E fiz, então, lecionei de 2003 a 2011, basicamente. Entrei na Petrobras em 2010 e estou na companhia aí esse ano vai completar aí 11 anos, né, trabalhando na área de refino, né, na área de downstream, vamos dizer assim, já quase na ponta da cadeia, né, de combustíveis, e que tem interação muito forte. Eu trabalhei 4 anos na BR Distribuidora, que é realmente já a ponta lá com a revenda, né, em contato com a revenda, e que combustíveis, tanto fósseis quanto renováveis, sempre fizeram parte do meu dia a dia. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho hoje, né, desses rumos, né, da indústria de combustíveis no país. Aproveito aqui, já que o professor me deu a liberdade de fazer
uma propaganda aí do meu trabalho, do que eu faço. Na capa aqui dessa apresentação, coloquei ali no canto inferior direito 2 artigos. Eu sou colunista da mídia EPBR, então todo mês sai um artigo lá em relação à temática da energia. Procura lá no EPBR, coluna do Galto, tem vários artigos aí escritos, né, ao longo desde 2018, eu acho que eu estou com eles lá, então já tem bastante material. E tem alguns artigos ali que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? O afundamento da demanda no ano passado por conta da pandemia, da Covid. Eu acabei escrevendo esse De Volta para o Futuro, né? Indústria de óleo e gás revive 1990, ou seria 2040, 2050, né? Quer dizer, a gente teve um afundamento de demanda de fósseis que pode refletir o que vai acontecer exatamente no futuro. E uma outra pergunta, um outro artigo foi: voltaremos ao consumo pré-crise, né? O pico do petróleo em voga, algo bastante antigo na indústria de óleo e gás, né? Que a gente ia ter um pico de oferta e provavelmente esse pico seja de demanda, né? Não seja na oferta propriamente dita, em função da transição energética, né? Então, vamos lá, né? Vamos ao que interessa, que é falar aí desses números. Eu trouxe aqui o mundo que a gente quer, né? O mundo que a gente imagina, sempre que fala de novas tecnologias em relação a combustíveis e energia, né? A gente imagina ali a questão de um transporte, né? Trens rápidos, né? Trem-bala, a gente vê as turbinas eólicas, energia solar, o ambiente em que a gente vive mais repleto de verde, com prédios mais voltados ao sustentável, toda essa cadeia hoje movida à tecnologia, né? A gente está muito interconectado um ao outro, e esse próprio programa de doutorado mostra que o que seria impensável, né? Eu sou um estudante de doutorado da Unicamp que mora no Rio Grande do Sul. Então, a tecnologia, né, nos permite isso, nos aproxima, em alguns casos, em outros cria algumas artificialidades que não são tão interessantes, mas o que a gente sempre busca, né, é melhor qualidade de vida, um ambiente mais sustentável e com energias limpas. Acho que é isso que a gente sonha, né, enquanto sociedade, né, uma sociedade mais equilibrada em termos de consumo, em termos de geração de riqueza, de redução da desigualdade. Isso é o que a gente quer, né? Só que o mundo que a gente tem, ele está um pouco longe, assim. A gente tem algumas ilhas de excelência, talvez, mas tem outras ilhas de profunda desigualdade. A gente tem aí a questão da poluição, a gente tem a questão da urbanização que cresceu de forma desorganizada, a gente tem uma série de situações, né, que levam a nossa sociedade para um ambiente altamente poluidor, né? Então a gente tem alta poluição dos nossos recursos naturais, a gente tem, em muitas situações, baixa qualidade de vida por conta disso, né? E esse é um mundo que a gente sabe que ele é insustentável. E é interessante que, mesmo que a gente conheça o diagnóstico, a gente tem grande dificuldade, né, de mudar o cenário, né? De fazer a mudança para o lado que a gente quer, porque o próprio status quo vai se mantendo, né? Existem algumas travas nesse sentido. Então, como é que a gente sai, né, desse mundo que a gente tem para efetivamente o mundo que a gente quer, que foi aquele que estava na foto. Veja que o mundo que a gente tem hoje é um mundo mais cinzento, né? E o mundo que a gente quer é um mundo mais verde, como a gente costuma imaginar. Então, eu preparei esse slide aqui, isso é construção própria e filosofia minha, né? Esse livro aqui eu acho bem legal, o Cruzando a Fronteira da Energia, que mostra dos combustíveis fósseis para um futuro de energia limpa. Claro, o livro é focado no mercado americano, mas os insights que ele traz são válidos para qualquer país, né? E mostra como é que a gente vai construir, né, essas pontes, né, do fóssil para o renovável. Então, para a gente sair hoje dos combustíveis fósseis e rumar, por exemplo, aos biocombustíveis, a gente tem que construir uma ponte, né?
A gente vem construindo no Brasil essa ponte há bastante tempo em relação a etanol, né, por exemplo, mais recentemente para biodiesel, mas a gente tem ainda um universo muito grande aí, né, de pontes a serem construídas em relação a isso. Então, eu coloquei aqui alguns pilares embaixo, né, nessa imagem, que eu imagino que sejam os pilares dessas pontes, né? Primeiro, uma visão de longo prazo. A gente precisa construir, enquanto sociedade, enquanto país, uma política energética visando o longo prazo. A gente tem dificuldade no Brasil em relação a isso, porque normalmente as nossas políticas e a nossa visão costuma ser bastante curta, né? E mesmo as de longo prazo são interrompidas muitas vezes pelo governante de plantão. Então, é importante que se tenha visão de longo prazo para saber assim, aonde a gente quer chegar. A gente sabe a situação atual e aonde a gente quer chegar. A gente tem também um outro pilar que eu acho muito importante e fundamental, que são as políticas públicas. Quer dizer, a gente olha para o longo prazo e vê onde queremos chegar e estrutura políticas para que elas, de fato, ocorram. Porque se deixar simplesmente para que o mercado faça, para que as empresas façam, elas normalmente não fazem, né? Existe uma inércia, porque em jogo que se está ganhando não se quer mexer, né? Nesse sentido, as empresas vejam, estou ganhando, então eu vou me mantendo. Então, existe um impulso aí que precisa vir, né, da política pública, que eu acho muito importante. A questão das tecnologias, elas também, eu imagino, ser um pilar importante nessa construção de pontes, porque elas que possibilitam ou facilitam com que a gente ande, mas sem visão de longo prazo, sem política pública, mesmo tecnologias já conhecidas, elas acabam não avançando, né, também. Então, essas coisas são interconectadas na construção da ponte. Educação, acho que não é só para a área de energia, educação é fundamental para que a gente tenha uma população com melhor consciência em relação ao que faz, as mudanças de hábitos, muitas vezes é uma questão educacional. A questão até de a gente eleger e ter melhores profissionais, eleger melhores representantes para construir essas políticas públicas envolve um pilar importante em educação, né? Educação de base e que vá permeando em todas as camadas para que a gente tenha geração de conhecimento, que isso nos conduza para o lado que a gente deseja, né? De um mundo melhor. A gente pode ter outros pilares aqui, né? Que poderíamos citar, e ao redor disso tudo a gente tem a eficiência energética, né? Muitas vezes eu posso pegar até mesmo combustíveis fósseis e fazer mais com menos, né? É fazer um automóvel que em vez de fazer 10 km por litro, rode 15, 20 km por litro. A gente vê hoje até motores a etanol que vão performar em dobro de quilômetros por litro ali adiante. Então, a eficiência energética é você fazer recuperação de calor onde você está perdendo. Existe uma série de oportunidades nesse cruzando a fronteira da energia que envolve eficiência energética, a gente ser mais eficiente com os recursos que a gente tem. Então, a gente tem que construir essas pontes e eu vou mostrar algumas das iniciativas que a gente tem no país aí, em relação a combustíveis, né? Eu quero falar aí do poço ao posto. A gente precisa entender onde é que a gente está, né? Onde é que a gente quer chegar e onde é que a gente está. Então, eu trouxe aqui alguns números do consumo de combustíveis. Eu peguei os principais, tá? Eu peço desculpa se alguém tinha expectativa aí que eu pegasse mais combustíveis, ou que eu falasse também de gás, mas como a apresentação tem um tempo limitado, eu optei por optar pelos combustíveis líquidos para a gente poder fazer aqui algumas considerações. Em relação a diesel, nosso mercado brasileiro é um mercado de quase 60 bilhões de litros de consumo anual. Biodiesel vem avançando, ocupando aí quase 10% desse mercado nacional. Aí talvez alguns me perguntem, mas a gente não está com uma mistura de biodiesel já maior? Sim, mas é que tem diesel para outras finalidades, diesel A para outras finalidades que não necessariamente envolvam biodiesel aqui, né? Um tanto de diesel produzido para você diluir óleo combustível e fazer bunker marítimo, etc. Né? Tem outras aplicações de diesel, por isso que essa conta parece não fechar muito, mas é isso aí, em torno de 10% hoje de biodiesel no total da cadeia de diesel. O etanol, ele tem representação muito forte no país, então mais da metade hoje da produção de
combustível para veículos leves é etanol. E esse etanol, estou falando do anidro mais o hidratado, tá? Essa soma de 34,8 bilhões de litros em 2019 foi de anidro mais hidratado. Então, no mercado também próximo aí dos 60 bilhões de litros. Então, a gente tem um universo só em diesel e gasolina de quase 120 bilhões de litros anuais, né, no país. E também tem querosene de aviação. Por que eu trouxe querosene de aviação? Porque ele hoje é 100% fóssil, mas existe uma perspectiva de que a gente produza bio-QAV, né? Tem mandato já definido aí em alguns países e por agências de aviação, né? Que a gente também migre para o biocombustível no QAV. E em relação ao fóssil, tem essa fotinho aí, né, do diesel, como é que ele sai do processo normalmente de refino e depois que ele é hidrotratado, né, a gente retira enxofre. Esse é um desafio que a gente vai ter. A gente ainda tem diesel aí S500 e diesel S10, que é com 500 ppm de enxofre, com 10 ppm de enxofre. Conforme a frota vai renovando, a gente vai ter cada vez mais diesel S10 e menos diesel S500. Isso é um desafio a ser enfrentado pelo Brasil. A gente precisa, com o passar dos anos, ampliar a oferta de diesel com menor teor de enxofre, ao mesmo tempo que está avançando no biodiesel. Então, tanto o fóssil quanto o renovável, eles estão avançando, o renovável em volume, e o fóssil em qualidade, né? As exigências em cima do fóssil são cada vez maiores, não poderia ser diferente. A gente tem que fazer essa transição, né? Uma ponte também. O fóssil, ele faz parte da transição energética. Então, a gente não sobrevive sem combustível fóssil, dado a importância e o volume. Então, ele tem que também mostrar algumas evoluções e a exigência tem sido em melhor qualidade, em menor emissão de NOx, de SOx, em tentar reduzir a pegada de carbono na produção desses combustíveis. Então, esse é o retrato de onde a gente está, né? E onde a gente quer chegar, a gente vai falar um pouquinho. A produção de biocombustíveis no Brasil ela é bastante relevante, né? Quando a gente olha ali, o nosso consumo de petróleo é em torno de 2 milhões e 400 mil barris, o de biocombustíveis em torno de 437 mil barris, isso, o ano base é 2019, tá? É do Statistical Review 2020, com dados de 2019. Isso representa 18,2% do nosso consumo de derivados de petróleo. E quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, né, que tem um consumo de somada, né, todos os países europeus, de quase 15 milhões de barris por dia, eles têm lá uma produção de 325 mil barris de biocombustível, menor que a nossa, isso é a Europa inteira, que dá em torno de 2,2%, né? Então, a gente pode achar, nossa, a gente está bem na foto, né, em relação à Europa, porque a gente vem fazendo o tema de casa em relação a biocombustíveis há algumas décadas, né? A gente tem, claro, questões climáticas que favorecem isso no Brasil, mas tem também lá atrás uma política pública, né, voltada a etanol, que foi um dos pilares que fez com que a gente chegasse hoje com tamanha produção de etanol no país, né? E esses dados nos colocam aí, essa produção de biocombustíveis, entre os 10 maiores produtores de biocombustíveis do mundo. Então, aqui considerando basicamente etanol e biodiesel. E os norte-americanos são, em números absolutos, o maior mercado, mas em termos relativos, em relação ao tamanho do mercado, é a gente disparado, né? Porque a gente tem um mercado menor que o deles e uma produção de biocombustíveis relevante em relação ao tamanho desse mercado. Então, o Brasil, ele, além de ser pioneiro, tem grande tradição em biocombustíveis e tem muito a ensinar para o mundo. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade dessa transição energética para valorar o nosso potencial, né? Se a gente tem esse potencial para bioenergia, a gente tem que fazer uso próprio e, quem sabe, né, por que não exportar essa tecnologia e gerar também, trazer valor para o país em relação a isso. Então, esse número é importante que mostra assim, o Brasil tem grande importância na liderança desse processo, se houver um direcionamento correto, né, para isso.
A gente tem, então, no mercado, e esse dado, eu sempre que olho esse gráfico, eu acho fantástico, né? Porque em nenhum outro lugar do planeta etanol ocupa metade do mercado de combustível líquido para veículo leve. Então, quando tu olha aqui, anidro hidratado, ele é um pouco mais da metade do volume. A gente tem aí gasolina produzida pelas refinarias. Em vermelho, a gasolina que a gente importa, né, uma fração importada. A gente tem um tanto de gás natural ali, está próximo dos 3%. O gás natural também é tido como um elemento de transição energética, né? Ele provavelmente vem a crescer junto com o etanol hidratado e vai encolher a fatia da gasolina. Então, nessa transição, já que a gente está falando, um dos rumos que a gente vai ter, provavelmente um encolhimento do mercado de gasolina. Óbvio que isso não é para amanhã, nem depois de amanhã, isso vai ser ao longo da próxima década, das próximas 2 décadas, mas a gente vem caminhando nesse sentido e se espera que a gente continue, né, nessa conta aqui. Não tem nesse gráfico aqui, por exemplo, os veículos elétricos, que também vão chegar, e eu vou falar um pouco mais adiante dos elétricos, mais por fim da apresentação. E nos últimos 20 anos, né, o que se observou no Brasil em termos de consumo de combustíveis? O consumo de derivados de petróleo aumentou quase 30%, né, especialmente na última década, a gente teve esse crescimento mais forte. A nossa capacidade de refino, ela subiu proporcionalmente, vamos dizer assim, em percentuais. Só que a produção de derivados também, isso aqui a gente tem essa discussão do fator de utilização até das refinarias brasileiras que diminuiu, né? Por que diminuiu? Tem várias questões, né? Mesmo tendo um consumo aumentado, por que a gente usa menos as refinarias? De 2015 para frente, a crise econômica ajuda a explicar essa redução, mas principalmente a aplicação de preços de mercado e a concorrência com o etanol especificamente ajudam a explicar essa conta, né? Hoje, se você aumentar a carga de refino, você provavelmente vai ter que fazer um preço de gasolina e diesel abaixo da cotação de mercado, que vai afetar, de certa forma, a produção, o mercado de renováveis, né? Por conta disso, então, para assim, maximizar resultado, tanto no refino quanto na indústria sucroalcooleira, hoje se opera aí a 75% a 80% de carga de refino no país. Na direita tem ali as nossas fontes primárias, né, de energia nos últimos 20 anos. A gente teve crescimento em fósseis bastante significativos. Carvão, a gente teve um pequeno... A gente não usa muito carvão, mas ele teve um crescimento que acompanhou aí praticamente o crescimento econômico. O petróleo, né, também teve um crescimento ao redor de 25%. Vejam como esses números eles conversam, né, com o consumo de derivados. Gás natural teve um incremento muito grande em termos percentuais, mas ainda é um mercado que tem um potencial gigantesco, né, a acontecer no país. Teve aí recentemente a nova lei do gás, um novo marco regulatório. Então, gás também ele tem potencial para crescer, ele requer, obviamente, preço para isso, tem outras questões aí inerentes a crescimento econômico, isso vale para todos os combustíveis no país, mas para o gás é o que hoje tem pego muito, é a questão do preço do gás, né, que chega no consumidor. E o nosso potencial hídrico hoje ele já está um tanto estressado, né, estrangulado, a gente não tem muito para onde crescer. Nuclear cresceu, isso olhando nos 20 anos, em função aí de otimização nas nossas antigas usinas nucleares. Acho que Angra 3, quem sabe, vai concluir nessa década aí, né? Vamos ter mais um incremento de nuclear. E o crescimento aí exponencial que tem ocorrido é renováveis, né? Vejam como ele ainda é pequeno em relação ao todo, né? Em torno de 1 hexajoule, né? Num total de 12, mas se alguém vai crescer nas próximas décadas ainda em escala exponencial, vão ser os renováveis. Claro que nesse número de renováveis está entrando aqui energia eólica, solar, né, e biocombustíveis, especialmente solar tem puxado, eólica tem puxado muito esse número no país, e vai continuar, eu imagino, nos próximos anos. Mas os biocombustíveis, que é o tema daqui da nossa conversa, tem papel importante, né, na expansão. Eu trago alguns números para a gente refletir aqui a respeito de gasolina e etanol. Eu peguei números de 2019 propositalmente, tá?
os de 2020, um mercado muito atípico e não representariam bem a nossa realidade construída. Então, a gente em gasolina tem uma capacidade teórica instalada de 30 bilhões de litros, avaliando pelo que a gente conseguiu produzir ali em 2013 e 2014, quando as refinarias estavam em capacidade plena. A nossa produção em 2019 foi na casa de 25,2 e para um consumo de 27. Então, a gente importou a diferença ali, né? Embora a gente possa produzir 30, numa refinaria você não produz só gasolina, produz outros derivados petroquímicos junto, né? Então, essa conta ela é mais complexa, eu não posso olhar só para esse derivado. A gente tem aí 15 refinarias que produzem gasolina, 3 centrais petroquímicas e um formulador. E a gente sabe que os pontos negativos da gasolina é por ser um derivado fóssil, né, emissor de gases de efeito estufa, emissões de SOx, de NOx, né? Então são pontos negativos. Já o mercado de etanol tem uma capacidade instalada, esses 42 bilhões de litros levam em consideração a nossa capacidade de moagem de cana, né? Então, a capacidade instalada até acho que beira os 80 bilhões de litros em termos de hardware, de destilaria, mas de capacidade de moagem, hoje a gente conseguiria ir até 42 bilhões de litros. A produção em 2019 foi 35,3 para um consumo de 34,8. Então, vejo que está sobrando um pouquinho ali de etanol que a gente acaba exportando. O que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje etanol ocupando a maior parte do espaço de veículos leves, ancorado por políticas públicas, né? Isso é muito importante que se diga, e isso tem um peso importante na cadeia toda. Vejam que a gente tem mais de 380 usinas produtoras. Então, quando eu comparo 15 refinarias, 3 centrais petroquímicas com 380 produtores de etanol, eu tenho muito mais gente trabalhando em etanol do que em produção de gasolina, por exemplo, no país, porque o número é muitas vezes maior, né? Derivado de cana, no caso do Brasil, é um combustível renovável, né, em contraponto com a gasolina, e ainda a gente ainda tem um ganho com a bioeletricidade, que é pegar o bagaço, né, e queimar para gerar energia. Então, a gente consegue produzir bioeletricidade e combustíveis, né? Claro que o etanol também tem os seus calcanhares de Aquiles, ele tem menor poder calorífico, sempre tem aquela conta que as pessoas fazem, né, em relação a quando vai abastecer, olha o preço, né, em função disso. A gente tem a questão de também emissões de NOx associadas aí à indústria sucroalcooleira, mas etanol tem grandes vantagens em relação à gasolina. Quais são os novos rumos, então? O que a gente falou até agora foi basicamente qual é o cenário de hoje, né? É onde a gente está. Quanto eu produzo de gasolina, quanto eu produzo de etanol, quanto eu produzo de diesel. Quais são os nossos novos rumos, né, a partir daí? Os nossos rumos estão muito ligados a essa preocupação, né, que a gente tem no mundo de mitigar a emissão de carbono. Então, a gente tem, obviamente, os países de maior população, de maior industrialização, como China e Estados Unidos, puxando fortemente as emissões. A China ainda queima muito carvão, né, na sua geração de eletricidade, por exemplo. Os Estados Unidos também tem uma indústria muito forte, muito ancorada em gás natural, também produz muito, além de ser uma economia muito grande, também ainda grande emissor de carbono, né? E quando a gente olha para a América aqui Central do Sul, o Brasil tem uma contribuição relevante em emissões de carbono também pelo tamanho do país, né? Mesmo a gente sendo o grande produtor de biocombustível, a gente tem o tema de casa por fazer, né? Na nossa região. E como eu disse, a gente tem a oportunidade de exportar, né, o que a gente faz de bom aqui dentro. Então esse é o nosso panorama, né? A gente quer reduzir emissões de carbono. Esse é um dos rumos, né? É o principal rumo que eu vejo hoje norteando as políticas ao redor de combustíveis. E uma das coisas que a gente teve no ano passado, a gente sempre vê que as crises, elas reduzem a taxa de crescimento do consumo de petróleo. Mantida antes da primeira crise de petróleo, na década de 70, se aquela curva se mantivesse, na década de 80 a gente teria batido ali os 100 milhões de barris por dia. Obviamente, a elevação dos preços fez o consumo declinar nos anos seguintes e a gente repara que a taxa de inclinação, né,
dessa curva diminuiu. A segunda crise do petróleo foi mais intensa ainda economicamente e por alguns anos ali a demanda foi afundada, né? Novamente, alteração na taxa de crescimento. Então, para cada evento geopolítico que a gente tem envolvendo a área de energia, dá uma quebrada no gráfico de consumo. A pandemia foi uma ruptura muito grande no ano passado, né? A gente, em alguns momentos, chegou a beirar 18 milhões de barris de petróleo a menos, né, no consumo diário. Esse número ainda não está bem fechado, mas ele vai ser ali pelos 90 e poucos, né? Provavelmente no fechamento de 2020. E a grande pergunta, e esse é um dos nossos rumos, é se o nosso consumo vai voltar. Eu imagino que a gente tenda a voltar para a média, como acontece historicamente, e eu não sei se essa taxa vai se manter. A taxa já era pequena. Desde a década de 90, o petróleo cresce a taxa de 1,2%, 1,3% ao ano. Não sei se isso vai se manter, porque a perspectiva é que a gente está chegando no pico de consumo, se não for nessa década, no mais tardar na outra, né? Isso é um rumo importante para a produção de combustíveis fósseis e para o produtor de biocombustíveis, essa perspectiva. Algo que nos acompanha e vai seguir nos acompanhando na indústria de óleo e gás é a montanha-russa de preços. É assim que funciona basicamente desde a década de 70, mas a gente observa isso com maior veemência, né? Até a década de 70, o petróleo era muito barato. Os choques do petróleo jogaram os preços lá para cima, e isso acabou incentivando com que os países buscassem alternativas, e foi ali entre o primeiro e o segundo choque que o Brasil buscou a alternativa do Proálcool, né? Um programa de Estado aí voltado à produção de biocombustíveis. Então, os biocombustíveis têm um papel importante de ser o contraponto, né, a esses choques de óleo e gás. A gente vai migrar para novas fontes justamente para não ficar tão associado a essas cotações de óleo e gás. Então, a gente sabe o consumo de óleo e gás é incerto, mas a certeza de que os preços serão montanha-russa são quase certas, né? A gente sabe que é assim porque o mercado funciona em altos e baixos, muito influenciado hoje pela questão da financiarização, né? Você vende contratos futuros, muitas vezes um boato sobe ou desce a cotação, e muitas vezes não se materializa oficialmente o que se esperava, e o preço sobe e desce e estabiliza numa certa média, né? É isso que a gente observa ao longo de muitos anos. Alguns rumos, tá? Eu enumerei esses rumos. Um rumo interessante na área de óleo e gás é que a nossa produção de petróleo vai ser crescente nessa década. O Brasil já figura entre os 10 maiores, salvo engano, ele é o 8º maior produtor de petróleo hoje, e a gente tem a perspectiva de virar o 6º maior produtor de petróleo até 2030. Isso tudo ancorado nas reservas de pré-sal, né? Basicamente produção pré-sal. As produções antigas de pós-sal ali, até as mais novas, elas são já uma fatia menor. E isso aqui é importante que a gente tenha em mente, porque essa produção crescente de óleo, ela suscita na sociedade, nos gestores públicos, em alguns setores, aquela tentação de a gente fazer subsídio ao fóssil, de oferecer gasolina e diesel a preços subsidiados, já que a gente é grande produtor de petróleo. Então, isso é algo que tem que sempre ser pesado na balança, lembra de onde é que a gente quer chegar, da primeira imagem dessa apresentação. A gente quer um mundo mais verde, um mundo mais sustentável. Então, a gente tem que saber explorar essa riqueza da produção de petróleo com muita sabedoria, para não fazer, de certa forma, algum retrocesso em cair na tentação de fazer subsídio ao fóssil por conta da produção crescente de óleo e gás, né? A gente tem que explorar essa riqueza e trazer esse benefício para a população, usando com inteligência o recurso, né, com a venda desse óleo e desse gás no mercado internacional. Mas é um rumo que a gente vai ter e que vai afetar toda a cadeia de combustível, a maior produção de petróleo e gás no país. Eu não botei aqui o gráfico do gás, mas ele é semelhante, ele também tem uma curva crescente. Um outro rumo que vai acompanhar essa maior produção de petróleo é que a gente vai ter mais agentes, né? Se a gente pega ali o Brasil dos anos 2000,
a gente tinha a Petrobras como basicamente 99% da produção de óleo e gás era dela no país. A gente olha já 10 anos depois, em 2011, esse número caiu para 92%, 91%, em 2018 o número já era 73%. Então, o que está acontecendo, né? A gente tem novos players ofertando óleo e gás no país, a maioria, obviamente, ainda associados à própria estatal, né? Em contratos que são tanto de concessão, em que elas fizeram associações, e quanto os de partilha, que também a gente pode ter, muitas vezes, a união de duas grandes empresas ou mais, formando um consórcio que participa de uma determinada área. Mas é fato que vai haver uma maior participação de outros agentes. A gente tem visto aí no plano de desinvestimentos da Petrobras, muitos ativos aí, de campos maduros, né, que precisam até de revitalização sendo vendidos. Então, tem aqui alguns teasers, né, que eu peguei no site lá, venda do Polo Marlim, do Polo Bahia Terra, Polo Carmópolis, Albacora Leste. Então, a gente vai ter um mercado mais dinâmico em óleo e gás. Tem um artigo para quem quiser acompanhar, que é o crescimento da participação das empresas privadas na produção nacional de óleo e gás. Esse artigo eu deixei aqui o endereço, depois quem quiser pegar no vídeo que vai ficar disponível aí no YouTube, está na Brasil Energia, falando a respeito, né, dessa maior participação das empresas estrangeiras e de empresas até nacionais, mas mais agentes participando da cadeia de óleo e gás, o que é bastante importante nessa nova dinâmica de mercado que a gente espera ter, né, no mercado de combustíveis. Um outro rumo que é importante para a nossa área é a venda das refinarias da Petrobras. A gente tem 17 refinarias instaladas no país, 16 delas em operação, 13 são da Petrobras, né, 4 são privadas, uma das privadas não opera. Uma refinaria pequena de Itupeva, que está há alguns anos sem operar. E isso vai trazer uma nova dinâmica para o mercado de combustíveis, e eu acredito que é uma dinâmica favorável aos biocombustíveis à medida que os preços adotados vão ser preços de mercado pelos novos agentes, e isso para o mercado de bio é muito bom. Tá? A gente sabe de todo o drama que se vive em relação a preço no país de combustíveis, né? Carga tributária é muito alta em cima deles, a renda da população não acompanha essa subida que a gente teve aí de câmbio, essa subida que teve da valorização da commodity, mas a gente tem que resolver essas questões olhando sempre para o todo, não só olhando para a questão de óleo e gás, mas olhando para o mercado de biocombustíveis junto, para todos os agentes que participam dessa cadeia. Então, a venda das refinarias tem impacto significativo no mercado de combustíveis, e é um dos rumos que a gente vai ter, e parece que está se consolidando. E em relação a essa venda de refinarias, a gente já começa a observar no mercado até de combustível fóssil alguns investimentos. Então, a gente tem uma pequena refinaria em Simões Filho, na Bahia. A gente tem alguns investimentos de uma refinaria que já existe no país, que é a Dax Oil, no polo de Camaçari, ampliando a sua unidade. A gente tem uma refinaria ali em São Paulo, da SS Oil Energy, que também vai produzir combustíveis no município de Coroados. Hoje é uma unidade de solventes que vai converter parcialmente para combustíveis. A gente tem investimentos aí da ENP com a Oil Group para fazer refinarias no Espírito Santo. Então, vejam que o mercado de refino de petróleo está mudando, e isso, de certa forma, tem impactos, né, na área de produção de combustíveis e nas perspectivas que a gente tem ali adiante. Um programa bastante importante, lembra que eu falei que um dos pilares que eu acredito serem possíveis para se construir essas pontes são políticas públicas, e a gente tem aqui uma política de Estado que é o RenovaBio, né, que vai ao encontro daquilo que a gente deseja de descarbonização. São metas assumidas aí no Acordo de Paris, é um programa que estrutura aqueles acordos que foram assumidos para reduzir em 37% as emissões de carbono até 2025, em relação às emissões de 2005,
em 43% até 2030, né? Então, esse esqueminha mostra como é que funciona, mas, de modo geral, o produtor de biocombustível, ele, dependendo da nota de eficiência dele, né, no processo do ciclo de vida de produção de combustível, ele vai ter direito a uma quantidade de créditos de carbono, CBIOS, que vão ser vendidos nas bolsas, e hoje a parte obrigada a comprar é o distribuidor. Esse é um programa muito importante, porque ele vai nos levar ao maior uso de biocombustíveis, ele vai fomentar, né, a ampliação dos biocombustíveis e, de certa forma, nos conduzir para reduzir emissões de carbono. É um programa que está ainda inicial, a gente está todo mundo acompanhando, mas todo mundo que olha o programa acaba fazendo elogios, porque é uma tendência no mundo, né, a gente ter essa questão da descarbonização associada a créditos de carbono, e a gente tem uma política, então, eu imagino, bastante robusta de Estado, né, em relação ao RenovaBio e aos créditos de carbono, que são específicos para o setor de combustíveis, né? Hoje, esses créditos são específicos para a produção de biocombustível, e o distribuidor compra mais ou menos crédito de carbono, de acordo com as metas estabelecidas para aquele ano, e de acordo com quanto ele vendeu de combustível fóssil e de quanto ele vendeu de combustível renovável. A gente imagina que quanto mais você venda combustível renovável, mais crédito de carbono gere, e esse ciclo virtuoso em prol dos biocombustíveis vá ocorrendo. Qual é, então, a perspectiva que a gente tem em relação ao mercado do RenovaBio associado à bioenergia? O etanol, que hoje já é bastante significativo na nossa matriz, ele vai ocupar ainda mais espaço, né, ao final da próxima década. Existe uma estimativa aí da empresa de pesquisa energética que a gente vai produzir 44,5 bilhões de litros de etanol. Desculpa, eu vou tomar uma água aqui, porque a voz está falhando. Então, pessoal, a gente vai chegar com etanol em 2030 representando pouco mais de 60% da nossa cadeia, lembrando, impulsionado pelo RenovaBio, que é uma política estruturante, e que o Brasil já tem bastante sucesso em etanol, então isso é importante. Biodiesel é outra força motriz dos biocombustíveis no país, e a gente tem aí já o B13 desde março de 2021, em operação. Esse programa é mais recente que o de etanol, né? Ainda assim tem menos tempo de vida, mas também é um programa que vem crescendo de forma consistente. A gente espera em 2023 estar aí nos 15%. Tem uma discussão no dia de hoje, né, nessa última semana, em função até de estresse do preço da soja, que reflete no preço do biodiesel, né? Então, talvez se estude momentaneamente até uma redução do teor de mistura, mas eu acredito que, se ocorrer, vai ser algo momentâneo, não vai ser algo que vá se sustentar no médio e longo prazos, em função dos nossos problemas, né, de taxa de câmbio elevada e outros problemas internos nossos que estão levando aí, e até no mundo, a pandemia puxou os preços das commodities, o retorno da demanda. A gente tem aí uma questão toda influenciando nisso, mas é uma política estruturante, a Política Nacional de Biodiesel, de biocombustíveis. A gente tem estrutura instalada para ir até o B14, o B15 já exigiria algum tipo de investimento em aumento de capacidade de oferta, mas é um programa que vem rodando ao longo dos anos com um grande sucesso, e eu imagino que, mesmo que a gente tenha, assim como teve já no etanol, redução de mistura obrigatória e retorno, no médio e longo prazo a gente não tem grande efeito em relação a dizer assim, a gente vai reduzir teor de biodiesel e vai ficar reduzido ad eterno. Não. Eu imagino que o biodiesel vai seguir crescendo, e nessa caminhada a gente tem aí, então, os biocombustíveis avançados, né? Então existe também a questão do biodiesel. O biodiesel hoje ele é produzido através de óleo ou gordura vegetal, né? Que tem um esqueminha das reações, tu faz uma transesterificação do óleo, da gordura,
Metanol é o mais utilizado aí para essa transesterificação em meio catalítico, para você produzir esses ésteres de ácidos graxos e glicerina, né? O glicerol ali, isso o éster de ácido graxo é o biodiesel, né? Obtido por transesterificação. Existe uma outra rota que é você pegar o óleo vegetal e hidrogená-lo, né? Então você vai ter hidrocarbonetos parafínicos que são praticamente iguais às cadeias de diesel. Esses hidrocarbonetos parafínicos obtidos da hidrogenação de óleo vegetal, a gente tem chamado de HVO, né, que é óleo vegetal hidrotratado, na tradução da sigla, e que tem sido chamado de diesel verde, né? O HVO é o próprio diesel verde, então os biocombustíveis avançados vão ter importância nesse nosso caminho. A gente também tem tecnologia já brasileira para etanol de segunda geração, que é bastante importante que chegue e se desenvolva, que a gente consiga produzir etanol de outras biomassas e que na própria área de combustível, de biodiesel, a gente consiga desenvolver novas fontes, né? Hoje a gente tem a soja pressionando o mercado de biodiesel porque era a oleaginosa disponível. Eu acho que é bastante importante para o Brasil que a gente consiga diversificar, né, as fontes de produção de óleo e gordura animal para não ficar dependente de uma única commodity, que a gente consiga até... a soja não é o maior produtor de óleo, né? Se você pega um grão de soja, o teor de óleo é pequeno em relação a outras oportunidades que a gente tem na área de bio. Tem outras oleaginosas que produzem mais óleo por hectare do que uma plantação de soja, por exemplo. Então, os biocombustíveis avançados, eles vão ser parte... HVO já está em regulamentação na ANP, a discussão toda, ele deve entrar em seguida. Etanol de segunda geração também já tem algumas plantas piloto, a gente tem então acontecendo e eles vão fazer parte do nosso dia a dia para a gente chegar naquele mundo que a gente quer, que é com os combustíveis renováveis, tanto os tradicionais hoje produzidos, quanto esses biocombustíveis avançados. E aqui entra também a questão do bio-QAV, né? Quando eu produzo aqui esses carbonetos parafínicos do HVO, eles também são adequados para a produção de QAV. Um rumo importante dentro dessa nossa conversa toda aqui é preço de paridade de importação. Parece o tema da discórdia na atualidade, mas eles, analisando o que a gente vivenciou ao longo de muitos anos no Brasil, toda vez que o combustível fóssil, né, e aqui é um gráfico de diesel, mas ele é muito semelhante para o da gasolina, tá? Toda vez que o combustível fóssil fica abaixo do preço de mercado, a gente tem um encolhimento do mercado de bio. A gente observou isso nos anos de 2010 a 2015, ali no mercado de etanol, principalmente. Então, preço de paridade, ele é um elemento importante. Parece ser o rumo que o Brasil vem tomando desde 2017, que ele vai seguir, né, aplicando preços de mercado para os derivados fósseis, que tem implicações diretas também no mercado de bio, especialmente etanol hidratado, né? Ele é muito sensível a quando a gasolina está precificada abaixo de mercado. O mercado de etanol sofre muito, especialmente o de hidratado. Então, esse é um rumo que a gente vai ter, que é ter cada vez mais preços de mercado, junto com aquela questão das refinarias que estão sendo vendidas, né, dessa nova caminhada na área de combustíveis fósseis no Brasil, propriamente dito. Aqui eu faço um parênteses que, quando a gente pega o plano decenal de energia lá de 2008 para 2017, a gente viu o seguinte, né? O previsto, as barras verdes ali, ó, é que a gente chegasse em 2017 produzindo 53 bilhões de litros de etanol. A gente realizou 28,6, né? O que aconteceu naquela década? Por que a gente não performou a produção de etanol que se esperava já lá atrás, uma década antes? Tem questões, obviamente, meteorológicas, de safra, né, mas a principal delas é quando houve o subsídio da gasolina, aquela retenção de preços. Tanto é que, quando olha o mesmo plano decenal de energia para a gasolina, a gente acabou realizando acima do esperado, né, para a gasolina,
E ainda assim, se importou gasolina naqueles anos porque faltava no mercado brasileiro. Então, isso fica de aprendizado, né? Essa questão de preços, elas acabam sendo relevantes para a indústria de bioenergia, e a gente hoje já poderia ser um maior produtor de etanol, não fosse o subsídio que se fez, né, na gasolina lá atrás. Então, novamente, a gente tem o plano decenal para 2029, mostrando que etanol deve chegar aí numa oferta de 47 bilhões de litros por ano, e a questão é, né, será que a gente vai realmente conseguir dessa vez? E espero que sim, mas o passado nos ensina que toda vez que a gente mexeu no mercado de forma artificial, acabou derrubando a questão da bioenergia. Eu sei de todo o drama que é envolvido para a sociedade ter preço de paridade de importação, mas a gente também tem que usar as políticas públicas com inteligência, novamente, né? Tirar da riqueza do petróleo e beneficiar a sociedade não oferecendo combustível subsidiado, mas fazendo com que eu tenha condições dessa população consumir os combustíveis que estão a preço de mercado. E eu vou finalizar a minha apresentação aqui falando do que está chegando aí com força no mercado mundial, e que no Brasil ainda é pouco, porque o preço é proibitivo, mas eu não tenho dúvida de que ele vai chegar aqui também, tá? Que é o veículo elétrico e os híbridos. Os híbridos hoje ainda são a maioria, mas os elétricos puros vão chegar com mais força nessa próxima década, não tenho a menor dúvida disso. Embora o veículo elétrico não tenha emissão de escapamento, as emissões de carbono e toda a questão de poluição no ciclo de vida do carro elétrico está muito dependente à matriz elétrica, né? O quanto você queima de carvão, o quanto você queima de gás natural, o quanto você tem de renováveis na sua matriz, a emissão está lá atrás, lá no início da cadeia, para poder fazer, vamos dizer assim, a recarga, né, desse carro. A tecnologia hoje de carros elétricos para o Brasil, ela é totalmente importada, a gente não tem desenvolvimento, a gente tem observado as montadoras aí, as multinacionais se movimentando para os elétricos, e especialmente por conta da Europa, que já colocou datas, né, para proibir carro de combustão interna no mercado europeu. Faz sentido para a Europa, grande dependente de combustível importado, que eles busquem outras alternativas, né? Mas mesmo para a Europa, carro elétrico pode ser mais poluidor que carro a combustão interna, dependendo da matriz elétrica, né? Se você tem uma matriz elétrica muito fóssil, o carro elétrico vai emitir muito carbono indiretamente, né? Ele não tem escapamento que saia CO2 e NOx, etc., mas lá na ponta, na geração elétrica, tem. Então, a gente tem ainda problemas também associados à bateria, né, desses automóveis, que depende de metais raros. As baterias hoje são de lítio, mas elas podem ser, a tecnologia pode trazer avanços nesse sentido, e novos materiais podem, mas hoje ela ainda é dependente muito de extração mineral, também tem todo um extrativismo mineral por trás disso. As emissões associadas, ela requer hoje um investimento também em infra de recarga, né? Isso afeta lá o revendedor de combustível, lá na ponta, toda a nossa estrutura de mobilidade urbana talvez tenha que mudar para os elétricos, então tem que ter investimento, não é barato, né? Mas eu acho que vai ser provável a adoção dessa opção elétrica nos grandes centros urbanos, na capital, em São Paulo, capital, onde a gente tem as emissões concentradas em escapamento de veículo. Você vai jogar para uma central termoelétrica, que talvez seja muito mais fácil de controlar as emissões do que no escapamento dos automóveis. E o contraponto que eu gostaria de trazer em relação aos híbridos é que a gente tem aí uma grande tecnologia nacional, que é o carro movido a etanol, porque pelo menos em emissões de carbono, o carbono volta no ciclo para o crescimento da cana, tem baixo potencial poluidor, a infraestrutura de recarga está pronta, ou seja, ela já existe, a gente construiu ao longo de muitas décadas, é uma indústria de grande geração de emprego e renda do país, e se eu tiver que comparar carro elétrico com etanol, eu não tenho dúvida nenhuma de que o melhor custo-benefício para o Brasil é o carro etanol. A gente tem em desenvolvimento na própria Unicamp carro elétrico
né? Também movido a etanol, ou seja, o etanol também pode entrar nessa questão de tecnologias, e a gente pode ser exportador de uma tecnologia de motor elétrico que utilize etanol. Pode ser confuso para muita gente que ouve, mas existe a possibilidade de você pegar etanol, quebrar a molécula, fazer ela gerar eletricidade, e no final tem um ganho de eficiência, e com um litro de etanol rodar o dobro em quilometragem do que a gente roda hoje, né? Então, entre elétricos e etanol, o etanol, para o caso brasileiro, é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção, eu não tenho dúvida disso. Um resumo do que eu falei até aqui, a gente está encaminhando para o final, a gente vai ter uma produção crescente de petróleo, e que a gente saiba usar com parcimônia essa riqueza. A gente sabe que tem uma tentação muito grande, né, de quando você está produzindo muito petróleo, desse petróleo gerar uma distorção na cadeia de combustíveis. A gente tem, então, um mercado de fósseis com maior número de agentes, tanto no EIP, já nos últimos 20 anos, agora no refino, com venda das refinarias. A gente tem perspectiva de crescimento dos biocombustíveis, e um dos projetos estruturantes é o RenovaBio, mas ainda assim, antes do RenovaBio, o biocombustível já vinha crescendo. Por quê? Porque é um mercado muito consolidado e que tem outras políticas estruturantes por trás delas, né? O Proálcool na década de 70, o Plano Nacional de Biodiesel nos anos 2000 para frente. A gente tem, então, preços de mercado para os combustíveis, é um dos rumos que a gente vai ter. Se espera que se respeite cada vez mais a lógica de mercado para a precificação de combustível. E a necessidade que a gente tem de construir novas pontes, né? A gente precisa de novos instrumentos para fazer a transição do fóssil para o renovável. Então, esse é o meu rápido overview, respeitando o tempo que me foi dado aqui para essa apresentação. Queria agradecer muito a toda a equipe da Bioenergia, o professor Gonçalo, e é um prazer fazer parte aí da equipe do doutorado da Unicamp em Bioenergia. Deixo aqui o meu contato, meu e-mail e o meu LinkedIn. O professor Gonçalo me conheceu no LinkedIn, conheci ele pelo LinkedIn, e é uma ferramenta fantástica, né, de networking, de aprendizado, de troca de informações, de troca de figurinhas, como eu digo, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Marcelo, olha, excelente, muito bom você ter vindo trazer essa visão, né, do petróleo confrontando aí os dois mundos. A gente está com 3 minutinhos e tem uma pergunta aqui que eu queria que você... O Guilherme pergunta, né, por que mesmo com o RenovaBio já funcionando, o preço do etanol na bomba continua vinculado à alta da gasolina? Ótima e uma reflexão importantíssima. Vamos lá. Guilherme, o produtor de etanol, primeiro, para que você tivesse total desvinculação do preço do etanol da gasolina, teria que ter sobreoferta de etanol, né? Porque o produtor de um insumo que é concorrente com outro, ele sempre vai procurar maximizar a margem dele. Isso não é nenhum crime, é assim que funciona o mundo capitalista, né? Então, e o RenovaBio está funcionando, mas ele está no início. A gente tem um ano de RenovaBio que começou num ano bastante conturbado de pandemia, com retração de demanda. Então, a gente precisa de maturação desse programa, precisa de tempo. Não vai ser hoje, não vai ser no ano que vem, não vai ser nesse ano. É um programa que tem metas crescentes, e o preço do etanol ele vai ser basicamente sempre, pelo menos enquanto esse mercado de crédito de carbono não se amadurecer, a ponto de o produtor de etanol ter tanto valor naquele no crédito. E eu me lembro do Miguel, que é o criador aí da base com toda a equipe fantástica que está por trás, né? Embrapa, Unicamp, tem uma série de instituições que ajudaram a moldar esse programa, que a gente acredita que no futuro o crédito de carbono ele vai ter tanto valor que o produtor de biocombustível vai dizer: leva o combustível de graça, meu filho, porque o que tem valor para mim é o crédito de carbono, ele paga minhas contas e sobra. Então, se imagina que com o crescimento do mercado de crédito de carbono, o preço do biocombustível vai, ao longo do tempo, sofrer uma redução, descolando, eu digo, cortando esse cordão umbilical em relação ao fóssil,
e, de certa forma, até pressionando o fóssil a ficar mais barato, né? Essa é a perspectiva que a gente tem do programa RenovaBio. Leva tempo, a gente tem outras nuances do nosso mercado, tributação, câmbio, tem os nossos problemas setoriais envolvidos em relação a isso, né? Marcelo, perfeito, excelente análise, é isso aí mesmo, né? A gente tem que chegar a um ponto. Primeiro, o programa RenovaBio, ele financiarizou, né, o etanol, que é uma coisa difícil demais, e a ideia que o Miguel teve, e realmente tinha que ser o Miguel, para ter essa ideia inovadora, fora da caixa, extraordinária, financiarizou, e é isso mesmo. No dia que uma moeda de carbono, né, que o CBIO, na minha visão, é uma moeda de carbono, for competitivo, o cara vai produzir etanol como uma espécie de mineração dessa moeda, como a gente faz com Bitcoin. É isso aí. Bom, pessoal, agradeço muito ao Marcelo, o Erwin, né, que é um dos pais aí do carro elétrico, do carro Flex, que também aí está no programa de doutorado, fez uma série de comentários, mas essa ideia realmente de que o etanol, se nós tivéssemos, digamos assim, uma capacidade geopolítica maior, que eu espero que no futuro a gente venha a ter, sem dúvida nenhuma, o carro etanol, a combustão não é problema, o problema é o que você queima lá dentro, né? E a queima do etanol, a gente ainda tem muito desenvolvimento para fazer, para aumentar a eficiência, mas mesmo assim seria a coisa mais apropriada. Mas política está aí, a verdade é que as coisas não são simplesmente pela racionalidade. Pessoal, então eu desejo boa tarde aí a todo mundo. Marcelo, novamente, parabéns, excelente. Eu acho que seu seminário é um daqueles que todos os alunos deveriam consultar, né, para conhecer o mercado de petróleo com um pouco mais de propriedade. Pessoal, boa tarde a todos. Então, até a semana que vem. Um abraço. Obrigado, Marcelo.